porque nós somos convidados a nos reformar e nos melhorarmos, né? Bom, mas com essa alegria, então, de estarmos aqui, como já anunciamos, antes da Lu, nós vamos cantar, né, Gustavo? Nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e toda a espiritualidade amiga que cuida com muito carinho desse ambiente. E já ficamos felizes porque hoje não houve autossabotagem. Todo mundo está aqui para aprender, né? E para receber essas energias tão maravilhosas. E vamos então ao prazo a Deus, Gustavo, e ao Pai Nosso cantado. Graças a Deus que essa doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante. Em tudo não nos não brilha, em tudo não nos não brilha, não se distingue na terra, não descobre a luz que cega, não mostra de quem é filho, não mostra de quem é filho. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então eu convido a nossa querida amiga, a Lu. A gente chama de Lu, né, Marina? Lu Tufani, né? E hoje a Lu vem do ponto de luz. E trazer um pouquinho de luz, trazendo um pouco dos seus conhecimentos. E o tema da palestra de hoje é autossabotagem, o inimigo oculto. Então, seja bem-vinda, querida. Boa noite.
Toda palestra que eu vou, normalmente são todas à noite, né? E eu sempre falo que com certeza o boa noite pode ser um pouquinho mais animado. Boa noite? Boa noite! Ah, aí sim! Vocês pensam que é fácil estar aqui? A gente precisa de uma energia para ajudar a gente. Então isso ajuda bastante para nos dar mais ânimo ainda de estar aqui com vocês. A convite da casa, uma casa muito querida ao meu coração. E como a Glória falou, né, que noite bonita hoje, porque afinal de contas é um feriado prolongado, cheio de festa junina pela cidade, e estamos aqui buscando o nosso aperfeiçoamento, o nosso esclarecimento, não é? Isso é muito bacana, porque afinal de contas a gente sabe que os espíritas são todos doces. Se sair em dia de chuva, derrete porque é de açúcar, né? Então qualquer coisinha a gente já fica em casa. Então que bom que estamos aqui hoje. Bom, como foi dito, o tema da reflexão que nós faremos é autossabotagem, o inimigo oculto. E eu tenho certeza que todos nós vamos nos identificar com essa situação em algum momento da nossa vida, porque é muito difícil que nós não tenhamos passado por essa situação, né, eventualmente. Quantas vezes a gente não se vê travando diante de uma situação, de uma oportunidade, ou mesmo desistindo antes de tentar de algo que nós queríamos muito, que nós nos preparamos muito, que nós realmente nos esforçamos para alcançar, e parece que quando está ali ao alcance da nossa mão, por algum motivo que a gente não entende, a gente recua. Por algum motivo que a gente não consegue ter compreensão naquela hora, a gente acaba deixando escapar por entre os nossos dedos, né? E às vezes a gente não sabe por que a gente faz isso. E a resposta às vezes vem da forma de que a gente acha que lá no fundo a gente não merece ser feliz. Alguma coisa faz com que a gente pense que nós não temos merecimento para aquela conquista, para aquela situação, para algo que na verdade a gente quis tanto, e quando estava prestes a conseguir, a gente recua, né? Então muitas vezes a gente precisa compreender que esse sentimento, esse comportamento, ele não nasce do acaso. Não é mera covardia da gente. Não é simplesmente o fato de que a gente se paralisa diante das coisas, né? Esse sentimento, esse nosso comportamento pode ter raízes muito profundas nas culpas que a gente carrega inconscientemente, né? Porque todos nós temos muitas culpas que a gente conscientemente não consegue identificar. Então, muitas vezes a gente se pergunta, porque mesmo desejando o melhor para as nossas vidas, porque todos nós queremos o melhor. Se alguém perguntar o que você quer da vida, a gente vai responder: ser feliz, né? Eu quero ser feliz, eu quero ter tranquilidade, eu quero ter paz. Então a gente deseja para si mesmo as melhores coisas, né? Mas mesmo desejando as melhores coisas, em várias ocasiões da nossa vida a gente acaba agindo contra nós mesmos. A gente acaba tendo um comportamento nocivo em relação a nós mesmos. E isso não é um sentimento novo. Não é algo que acontece recentemente, porque nós encontramos na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 19, uma colocação dele que reforça essa ideia de que esse sentimento já é bem antigo, quando ele diz: pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, muitas vezes a gente não consegue agir favorecendo a nós mesmos, mas sem perceber nós nos prejudicamos. Sem ter noção consciente disso, a gente tem atitudes, comportamentos e pensamentos que prejudicam a nossa jornada. E aí a gente passa a carregar dentro da gente pensamentos, ideias silenciosas do tipo: eu não mereço, eu preciso pagar, eu não mereço ser feliz. E a gente precisa compreender porque eventualmente esse tipo de pensamento se infiltra na nossa mente e nos prejudica, né? Porque nós sabemos que a gente precisa pensar coisas positivas, precisamos pensar coisas que edifiquem a nossa caminhada e não que nos acorrentem, né? Que nos impeçam de evoluirmos, de avançarmos cada vez mais. E a partir disso a gente começa a sabotar a nossa própria vida. E a autossabotagem, ela também pode ser definida como um arrependimento mal direcionado. E como eu disse, todo esse sentimento, ele é inconsciente. Muitas vezes a gente não sabe por quê e de onde ele vem.
E aí essa culpa, ao invés dela ser trabalhada, ela acaba se transformando num sentimento estagnado, que fica ali como se a gente ficasse acorrentado. A gente não consegue, a gente faz todo o processo, todos os procedimentos, mas quando a gente está ali quase chegando, alguma coisa trava a gente. E a gente precisa sair dessa situação. E como em todas as outras situações da nossa vida, o Espiritismo também nos traz as respostas para isso e nos oferece um caminho libertador. Graças a Deus, a gente tem dentro dos fundamentos espíritas, da literatura espírita, todos os caminhos e o esclarecimento necessário para que a gente possa também se libertar desses sentimentos. Porque nós não somos convidados a sofrer indefinidamente. Não existe uma pena, uma pena que não tenha mais fim. A gente sabe que nós não somos julgados e que nós vamos resolver as nossas questões com a nossa própria consciência. Então o Espiritismo nos mostra que nós não vamos ser punidos indefinidamente e também que nós não devemos ficar se autopunindo, se autossabotando pelas coisas que a gente fez de errado. Afinal de contas, a Luciana de hoje não é a mesma de ontem, e isso ocorre com todos nós, ou pelo menos com aqueles que estão realmente empenhados na sua transformação. Porque a gente sabe que infelizmente tem muitas pessoas que ainda não despertaram e vivem envolvidos e levando a vida na base da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, que pena, vai continuar sofrendo assim. Agora, aqueles que já estão despertando e compreendendo a necessidade das transformações que são necessárias serem realizadas no nosso interior, começam a avançar. Então, nós não temos uma pena para sofrermos indefinidamente. O Espiritismo nos convida a reparar, a reconstruir e a transformar. É esse o convite que a doutrina nos faz através dos seus ensinamentos. E para Allan Kardec, a chave para a gente vencer qualquer vício ou comportamento autodestrutivo é o autoconhecimento. Todos aqui já ouviram, já sabem o quanto autoconhecer-se é importante. Porque afinal de contas, se nós não tivermos esse conhecimento de nós mesmos, se nós não mergulharmos no nosso interior, buscando dentro de nós o que é preciso ser reparado, o que é preciso ser transformado, a gente não consegue fazer essa transformação. Então a gente precisa identificar onde está o erro. E na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos fala, um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E muitas vezes a gente segue a nossa vida procurando conhecer ou desvendar a vida do outro. A gente repara muito mais, em algumas ocasiões, nos comportamentos das outras pessoas, sem nos atentarmos aos nossos, sem darmos a devida atenção aos nossos comportamentos, às nossas questões mal resolvidas. E isso é muito prejudicial para a nossa caminhada, porque sem mergulhar nas nossas próprias sombras, a autossabotagem ela passa a agir em nós no piloto automático, porque a gente não se conhece, a gente não identifica quais são as más inclinações que estão nos fazendo estacionar na nossa caminhada evolutiva e ficamos movidos por gatilhos de medo e orgulho que a gente ainda não aprendeu a identificar. Então a gente precisa ter esse aprendizado na nossa vida para que a gente possa caminhar. Então, para a gente entender como que essa autossabotagem ela acontece na prática, eu recorri aos ensinamentos da benfeitora Joana de Ângeles. Como vocês sabem, Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo, ela tem várias obras publicadas a respeito desse tema, a série psicológica de Joana de Ângeles, que são obras maravilhosas e que acho que às vezes a gente acaba até relegando um pouco, não estudando tanto que elas merecem ser estudadas, e dessa forma a gente acaba não absorvendo o tanto de conhecimento que elas nos oferecem. Mas enfim, nessa psicologia espírita que a Joana nos oferece, ela explica pra gente que a autossabotagem nasce nas nossas sombras. Ela usa muito esse conceito da sombra. E a gente sempre fala, que a gente tem dentro da gente a nossa luz e as nossas sombras. O problema é que nem sempre a gente
se esforça para fazer brilhar a nossa luz e deixa que as nossas sombras nos envolvam, né? E, como eu falei, isso é muito prejudicial para nós. E o conceito de sombra na obra de Joana não está concentrado em apenas um livro específico, né? Ela tem uma série que é chamada série psicológica, mas aparece em vários textos esse conceito de sombra que ela nos apresenta, principalmente no livro, um dos registros mais diretos dela é um texto que se chama A Sombra Perturbadora e a Gratidão. Então, convido aos companheiros a buscarem essa série psicológica da Joana, que nos ajuda muito nessa questão. E nesse texto, ela define a sombra como o lado obscuro da nossa personalidade, formado por conteúdos reprimidos e não vividos. Esses conteúdos podem gerar conflitos, mas também têm potencial de transformação. Então, dentro da série psicológica, onde que nós vamos encontrar esse conceito da sombra de uma forma mais estruturada? Então, tem 3 sugestões aqui de livros, começando por Autodescobrimento, uma busca interior, depois o Ser Consciente e Conflitos Existenciais. São os 3 livros onde esse conceito da sombra é abordado com uma propriedade muito interessante para nós que queremos nos autoconhecer, que queremos fazer brilhar a nossa luz, que queremos nos desatrelar daquilo que nos prende a esses conflitos, a essas coisas, sentimentos reprimidos que fazem com que a gente se auto-sabote, né? Então, nesses livros, ela trata da sombra como conteúdos do inconsciente ligados a experiências atuais e passadas. Experiências atuais e passadas. O que vai nos remeter isso? Causas atuais e passadas das aflições, né? Então, o que a gente vai compreender a partir disso? Que esses conteúdos do inconsciente têm suas causas, podem ter suas causas na nossa existência atual, mas podem ter também as suas causas em experiências passadas de outras encarnações. Vou tentar dar um exemplo bem simples para a gente compreender melhor como isso funciona. Digamos que em outra encarnação eu e Marina fomos irmãs. Marina é uma moça inteligente, uma moça interessante, e a Luciana ali, né, uma coisinha, né, que tinha muita inveja da irmã e acaba fazendo mal, alguma coisa bem ruim para a Marina em outra encarnação, que não foi resolvida, né, alguma coisa bem séria que não foi resolvida. O tempo passa, nós reencarnamos, né, estamos aqui em 2026, e a Luciana é uma pessoa que toda vez que vai conseguir alguma coisa, que está perto de conseguir alguma coisa prende. Ela carrega aquele sentimento de que ela não deve ser feliz. Ela carrega aquele sentimento que ela não merece coisas boas na sua vida. Ela carrega um sentimento de que ela não é digna das benesses do mundo. Compreendem como as coisas funcionam? Então, muitas vezes a gente deixa de resolver questões enquanto estamos com os nossos irmãos a caminho, como nos recomendou Jesus, e isso fica armazenado. Isso não vai ficar esquecido porque a gente reencarnou em outros corpos, em outras famílias, em outro sexo, em outra cidade, em outro país. Está marcado conosco. Tudo que a gente faz para um irmão vai ter que ser resolvido. E são esses sentimentos inconscientes que acabam fazendo com que a gente carregue essa sensação de não poder ser feliz, porque tem essa mácula, eu fiz mal para alguém lá atrás. Entenderam? Então, é por isso que a gente precisa aprender a resolvermos as nossas coisas enquanto a gente tem oportunidade. Para que quando a gente parta desse mundo, através do desencarne, a gente não leve na nossa mochilinha essas situações que vão se refletir nas nossas próximas vidas. Não tem como a gente, eu reencarnei, depois eu resolvo. Não, você vai trazer esses sentimentos que vão atrapalhar a nossa caminhada. Então ela diz também que nós temos heranças psicológicas e espirituais que geram conflitos internos. Heranças psicológicas e espirituais, mais uma vez, questões mal resolvidas de vidas anteriores que a gente traz para cá.
né? E aspectos que precisam ser reconhecidos e integrados para o crescimento do espírito. Quais são os aspectos que precisam ser reconhecidos e integrados para o crescimento do espírito? As nossas más inclinações. Ou seja, mais uma vez o autoconhecimento se coloca em frente a nós, dizendo que a gente precisa reconhecer o que é preciso ser transformado e transformar, né? Porque também reconhecer, sou orgulhoso, ponto final. Não vai resolver nada, né? Sou orgulhoso demasiadamente, preciso trabalhar isso, preciso ser humilde. Sou egoísta, preciso ser mais altruísta, né? Sou vaidoso, preciso ser mais humilde. Enfim, é esse o trabalho que nós viemos fazer aqui. Foi para isso que a gente veio aqui, que a gente recebeu uma oportunidade bendita de reencarnarmos, recebemos um novo corpo, de termos uma encarnação planejada da melhor forma para a nossa evolução. E qual é a parte que nos cabe? Aproveitar essa oportunidade. Aproveitar todas as ferramentas que foram nos dadas para a gente fazer isso. Quais são as ferramentas? Potencialidades do nosso espírito. Livre-arbítrio, inteligência e vontade. Né? Porque às vezes a gente acha que a gente veio para a Terra, né, que a gente reencarnou e que Deus simplesmente falou, vai, se vira. Não é assim. Ele nos deu essas 3 ferramentas: inteligência, livre-arbítrio e vontade. Se usarmos os 3 juntos, vai ser maravilhoso. Mas às vezes a gente não consegue associar os 3. Mas então, se a gente associar a inteligência, a gente já compreende que precisa mudar. Porque a gente vai ter a percepção de que os nossos comportamentos, os nossos sentimentos estão nos prejudicando. Vamos usar uma pessoa orgulhosa como exemplo. O que acontece com ela? Ela vai sendo isolada. Ela vai se auto-isolando. Porque ninguém aguenta conviver com uma pessoa orgulhosa o tempo todo. E ela também se isola. Porque o orgulhoso não pede desculpas. O orgulhoso acha que está sempre certo. O orgulhoso acha que tem que estar sempre em primeiro lugar. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai sempre se isolar. Né? E aí o que acontece? Quando essa pessoa identifica que o seu nível de orgulho, porque todos nós somos orgulhosos, né? Os espíritos nos falam, né, que o orgulho e o egoísmo são as chagas que a gente vai conseguir extirpar por último, né? E são os pais de todas as outras, na verdade. Então, quando ele conseguir perceber que esse comportamento orgulhoso está prejudicando o seu convívio, todas as suas relações, está afastando as pessoas que ele ama, se ele for inteligente, o que ele vai fazer? Tentar mudar. Mas para ele tentar mudar, ele tem que fazer o quê? Ele tem que escolher essa mudança. Ele tem que usar seu livre-arbítrio, que é uma escolha. E ele tem que se empenhar, que é através da vontade. Então vejam como a gente usa as nossas potencialidades associadas e consegue modificar as coisas na nossa vida, né? Então, todas essas questões dos nossos erros do passado e dos nossos erros do presente estão muito associadas e necessitam também que a gente utilize o nosso autoconhecimento. E a abordagem da Joana, ela é muito inspirada na obra do Carl Gustav Jung, que era um psiquiatra muito conhecido, com uma obra muito valorosa, né, para a psiquiatria, enfim. Joana se inspirou na obra dele, mas ampliou para a visão espírita. Ela trouxe para o âmbito do espiritismo os conceitos, né, do Jung. Então, para Jung, a sombra são conteúdos reprimidos do inconsciente. Então, ele como psiquiatra, vendo pelo lado da ciência, ele dizia que essa sombra que nós carregamos são conteúdos reprimidos do nosso inconsciente. Já Joana, trazendo para o âmbito espiritual, né, da doutrina espírita, ela diz que sombra são os conteúdos reprimidos, mais as heranças espirituais e as experiências reencarnatórias. Então vejam que nós somos o resultado de tudo que a gente já viveu. Nós somos o resultado de tudo que a gente construiu ao longo das nossas inúmeras encarnações, tanto as coisas boas quanto as coisas negativas. Entretanto, nós temos a oportunidade do aqui e agora de também transformarmos esse resultado em coisas melhores para as próximas que virão, porque nós teremos outras, né? Ou alguém aqui acha que está na última encarnação. Né? O Juca costuma dizer que é a última encarnação dele. Eu falo aqui na Terra, né? Você vai para o planeta Chupão, né? Eu falo para ele que tem aquele planeta que diz que vai sugando, vai ser exilado em algum lugar, né? Mas é isso.
Ou seja, o nosso aqui e agora é a oportunidade que nós temos de irmos para a próxima sem tanto peso, né? Sem tantos erros que vão nos causar autossabotagem lá na frente, que a gente nem vai se lembrar. E aí vocês podem me perguntar, tá bom, Luciana, então eu tenho hoje conteúdos reprimidos que de outras vidas que estão atravancando, que estão me impedindo de evoluir. E como é que eu vou resolver isso se eu não sei o que eu fiz, nem para quem eu fiz e como eu fiz? Essa resposta, esse trabalho, não é nosso, né? Da gente saber para quem a gente fez e como fez. Para isso, quem trabalha em relação a isso é a espiritualidade. Afinal de contas, nós temos uma programação reencarnatória, onde nós vamos reencarnar junto àqueles que nós temos pendências, né? Junto àqueles que nós temos que nos reharmonizar. Então, às vezes, na maioria das vezes, na verdade, essa pessoa a qual a gente fez mal, essa pessoa a qual a gente tem alguma coisa a resolver, né, a reparar, já está do nosso lado. Já é o nosso marido, o nosso filho, a minha sogra, o cunhado, uma pessoa do nosso trabalho, já está ao nosso lado. E o que cabe a gente fazer? Todo o bem que estiver ao nosso alcance. É só isso que nós temos que fazer, né? Não temos que ficar procurando, para quem será que eu fiz mal, porque agora eu estou com esse sentimento de culpa. Não importa, já está conosco, né? A gente sabe que as famílias... são reunidas, as famílias consanguíneas, né, os grupos familiares, são reunidos por amor, mas são reunidos na maioria das vezes por necessidade de reparação, né? Ninguém veio aqui para a Terra porque eu amo muito a Adilson, eu quero voltar 10 encarnações com ele. Não é isso que vai ser levado em consideração. Vai ser levado em consideração se eu tenho situações, eu e o Adilson temos situações para repararmos juntos, para ajustes que têm que ser feitos juntos. Quando isso acabar, cada um vai seguir o seu lado na nossa trajetória evolutiva, até que a gente tenha o mérito de ficar junto novamente, se for realmente esse amor eterno de todas as vidas, enfim, né? Mas a gente, né? Enfim, mas... a gente então não tem que se preocupar, tem que falar assim, gente, depois a gente vai embora, né? Tem que já preparar o terreno aqui, né? Vamos preparar o terreno, né? Então a gente tem que se preocupar em fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Então, a sombra, ela representa os conteúdos que nós não aceitamos em nós mesmos. O que a gente não aceita em nós mesmos? Que nós somos invejosos, que nós somos egoístas, que nós temos desejos que a gente julga proibido, que a gente é vaidoso, que a gente mente. Então, não adianta a gente fazer carinha de paisagem dentro da casa espírita, todo mundo aqui é lindo, maravilhoso, elevado, porque nós não somos, gente. Se fôssemos, não estaríamos num planeta de provas e expiações, estaríamos nos mundos felizes, onde os espíritos já conseguiram, através do seu mérito, extirpar esses comportamentos e sentimentos dentro de si. Nós ainda não, né? Em vários níveis aqui, né? Só nesse salão, em vários níveis, cada um carrega as suas mazelas de uma forma, né? E temos que trabalhar para extirpá-las de nós. Então, em vez da gente iluminar esses sentimentos negativos com a razão e a aceitação para transformá-los, a gente segue escondendo. A gente segue mascarando e empurrando para o nosso inconsciente. Só que isso não resolve nada, porque eles gritam de volta para a gente. Eles gritam de volta na nossa cabeça, no nosso coração, nos nossos comportamentos diários. Não adianta. A gente usa uma máscara em sociedade, né, para que a gente engane aos outros e engane a si mesmo, né? Mas, na verdade, esses sentimentos estão em nós e gritam de volta para nós. E aí o que acontece? Esses sentimentos não desaparecem porque a gente está ignorando. Eles não vão desaparecer só porque a gente finge que não existe. Eu sou orgulhosa? Imagina, eu sou a pessoa mais humilde do mundo, eu tenho orgulho da minha humildade. Às vezes a gente fala isso, eu tenho orgulho da minha humildade. Mas não, na verdade, assim, a gente está ali, está sendo orgulhoso da mesma forma, né? Então, eles gritam de volta em forma de comportamentos autodestrutivos.
que a gente novamente não percebe. Então, a autossabotagem, ela pode se manifestar de várias formas na nossa vida. Através da procrastinação. Sabe quando a gente precisa fazer alguma coisa, a gente sabe que tem que fazer alguma coisa, aquela coisa vai até trazer um resultado positivo pra gente, mas parece que a gente não consegue. Você vai ter, nossa, eu vou entrar lá no computador agora e vou fazer aquele relatório, vou mandar a minha tese, eu vou fazer o meu TCC, enfim. Quando você vê, você está olhando o Instagram, está olhando a vida dos outros, está assistindo, né, está dando risada, vendo algum meme. Isso é prejudicial, né? A gente precisa ter um foco daquilo que a gente quer, né? Através dos vícios, através da melancolia, através do isolamento. Então, essa autossabotagem, ela pode se manifestar na gente de várias formas e todas elas nos prejudicam. Então, a gente precisa estar atento para isso, né? Porque, afinal de contas, todos esses comportamentos nada mais são do que a sombra tentando chamar a nossa atenção para aquilo que precisa ser curado. Então, a vida vai nos dar muitos sinais. Vai tentar sacudir a gente de várias formas, mas nós precisamos estar atentos para conseguir compreender esses momentos em que a gente é sacudido e, ao invés de enveredarmos pelo caminho do vitimismo, tentar entender por que a vida está me mostrando dessa forma, o que está querendo ser dito para mim, né? Então, muitas vezes, a autossabotagem nasce de um sentimento de culpa que pode vir de experiências passadas do espírito. E no livro Céu e Inferno, é ensinado para nós que não basta se arrepender. Ou seja, vou usar um outro exemplo. Digamos que eu briguei com a Glória, discuti com a Glória, falei coisas que a magoaram, falei coisas que não deveria, que eu já me arrependi até. Nossa, como que eu fui falar isso para a Glorinha? A Glória é uma pessoa tão carinhosa, me recebe lá com tanto carinho. Eu sou espírita, estou tentando melhorar. Por que eu fiz isso? E aí eu fico nesse ciclo que não acaba nunca, né? Fico nesse looping, o tempo todo me culpando. Ai, por que eu fiz isso? Que espírita que eu sou? Meu Deus do céu. E eu falei isso para a Glória, sendo que tudo isso pode ser resolvido. É só procurar a Glória e pedir desculpas. Cheguei a falar: Glória, me desculpe, fui grosseira com você, falei coisas que não deveria, deixei que os meus sentimentos inferiores se sobrepusessem à minha caridade, ao amor ao próximo, e fui grosseira com você, peço que você me desculpe. É isso que a gente tem que fazer. Agora, se eu ficar lá, ai, porque eu sou péssima, nossa, como que eu fui fazer isso? Por que eu sou assim? Por que eu não mudo? Mas eu não tento fazer nada para reparar, que resultado eu vou ter? Nenhum. Só vou ficar me sentindo cada vez pior, vou ficar cada vez me sentindo inferiorizada e repetindo esse comportamento. Aí vocês podem dizer: ah, mas você vai lá pedir desculpa para a Glória, e se ela não desculpar? Aí o problema não é mais meu, o problema é dela. A minha parte eu fiz, fui humilde, tentei reparar a situação, e eu saio dali com o coração em paz, deixando quilos pelo chão. Agora, se ela resolver ser orgulhosa e não me desculpar, aí ela que resolva isso depois com a consciência dela, né, Glória? Entendeu? Então é assim que funciona. A gente tem que fazer a parte que nos cabe, sem nos preocuparmos com a reação da outra pessoa. Eu sei que existem situações muito difíceis, né? Desentendimentos muito complicados, muitas vezes até familiares, né? Quantas vezes a gente não ouve: ai, porque vai ter um casamento na minha família, mas eu não vou porque a minha irmã vai estar lá. Ai, vai ter o batizado do meu sobrinho, né? A gente não tem batizado, mas tem muitas famílias ainda que tem. Me convidaram, mas eu não vou porque a minha cunhada está lá. Ou então até irmãos: eu não falo mais com meu irmão. Gente, que tristeza deve ser para um pai e uma mãe verem os seus filhos não conversarem. Como deve ser triste, não é? E que tristeza alguém que nasceu na mesma família consanguínea que a gente não conseguir se esforçar para amar aquela pessoa apesar de tudo. Porque da mesma forma que aquela pessoa tem os seus apesares, a gente também tem. Porque a gente acostuma achar que a gente é um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Os outros aqui são tóxicos, né? Todo mundo é tóxico, menos a gente. Nós somos lindos, brilhantes e maravilhosos. E não é assim, né? Toda a história tem dois lados. Costuma-se dizer que existem 3 verdades, né? A minha verdade, a verdade do outro e a verdade verdadeira. Então, tudo tem uma forma de ser reparado, desde que a gente tenha boa vontade para isso.
Então, no livro Céu e Inferno, como eu já disse, ele nos ensina que não basta se arrepender. Para realmente superar um erro, é preciso agir para repará-lo. E é nesse trecho que vem esse ensinamento. O arrependimento não basta. São necessárias a expiação e a reparação. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Isso está no capítulo 7 das penas futuras, segundo o Espiritismo. Então vejam que ficar se arrependendo e se autopunindo não vai ajudar em nada. A gente tem que buscar a reparação. Ou seja, o arrependimento tem que vir acompanhado do reconhecimento do erro. Mas a verdadeira transformação só vem quando a gente faz o bem para corrigir o mal que a gente efetuou, né? Então, quando a pessoa não entende isso, ela transforma o erro dela em autopunição. Ela fica se autopunindo e aí se autossabotando, sabe-se lá até quando, né? E o Espiritismo, ele nos ensina outro caminho. Ao invés da gente ficar se punindo, a gente deve reparar as situações através de atitudes positivas, através da prática do bem, ajudando o próximo e evoluindo. Então, para a gente explicar tudo isso de uma forma mais simples, fica assim: arrependimento é reconhecer o erro. A expiação é passar por aprendizados ou consequências que educam. A vida já nos traz as expiações necessárias que a gente precisa passar. E a reparação é agir no bem para corrigir o que foi feito. Então, esse processo não pode ser ignorado por nós que queremos evoluir, que estamos aqui para evoluir. Ou seja, nos arrepender, reconhecendo o nosso erro, buscar a reparação agindo no bem, e através das expiações, sem reclamar, o bem sofrer, porque quando as coisas acontecem na nossa vida, a gente já entra naquela, mas por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou tão bonzinho, sou tão legal. E a gente esquece que Deus não erra o endereço de nada. O que chega até a gente é para a gente mesmo. Então a gente tem que aceitar, ser resignado, ser resiliente, buscar forças dentro de nós, porque a gente tem, lembrem-se lá das potencialidades do espírito, inteligência, vontade e livre-arbítrio, e resolvermos as situações. Então sentir culpa não resolve, é preciso transformar esse sentimento em ação no bem. E superar a autossabotagem, ela exige o esforço da reforma íntima. Então, uma coisa é o autoconhecimento, outra coisa é a transformação através da tão famosa e tão falada reforma íntima que a gente ouve o tempo todo nas casas espíritas e encontra o tempo todo na literatura espírita, em todas as lições que os espíritos nos oferecem, Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas inclinações más. Para mim, pessoalmente, essa colocação traz um alívio muito grande. Porque vocês já pensaram, se ao invés de dizer que se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que fazem superar as suas más inclinações, os espíritos dissessem que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua perfeição? A gente estava bem complicado, A situação estava complicada, porque daí ia ser difícil achar um verdadeiro espírita. Ou então, reconhece o verdadeiro espírita pelo brilho que ele espalha no ambiente em que ele chega. Ia ser complicado, porque o nosso brilho, na maioria das vezes, está bem apagadinho, está bem superado pelas nossas sombras. Então, essa colocação para nós é motivo de esperança, porque nós estamos nesse caminho de buscar superar as nossas más inclinações o tempo todo. Não é? É ou não é, gente? Porque é isso que a gente precisa fazer, Então, ao aceitarmos as nossas sombras, a aceitação das nossas sombras é uma representação da humildade que já está sendo trabalhada em nós. Aceitar que a gente erra e que a gente carrega maus sentimentos é sinal de humildade. E usarmos a nossa vontade para agir no bem é sinal de caridade. Então, usando isso, a humildade e a caridade, a gente já vai alterando a nossa sintonia mental. A gente já vai se elevando. A gente já vai tendo uma melhora, Então, a gente precisa lembrar dessa lei divina que fala que a cada um será dado segundo as suas obras.
Isso é algo imutável, né? Não vai ter como a gente fugir dessa situação. Cada um de nós vai colher o que semeia. Não tem como a gente semear morango e colher melancia. Não dá, a semente é muito diferente. Então, a gente aprendeu lá no Céu e Inferno que não basta se arrepender, é preciso reparar. E aí, quando a gente só se arrepende, mas não repara, essa culpa fica guardada conosco, né? A gente fica se autoculpando. Essa culpa acumulada vai alimentar as nossas sombras. E a sombra, por sua vez, pode se manifestar como autossabotagem, baixa estima, medo de dar certo e necessidade inconsciente de sofrer. Então vejam como a gente pode realmente se prejudicar sozinho, sendo que a gente sempre atribui aos outros. A gente adora pegar as nossas culpas, as nossas situações, os nossos pesos e atribuir a outras pessoas. Eu tô assim por causa de Beltrano, tô assim por causa de Cicrano, e às vezes você tá assim por causa de você mesmo, porque você não faz o que é necessário ser feito. Então, desses comportamentos, dessa situação, surge a autossabotagem, não como castigo, né? Porque não existe um castigo, mas como culpa mal resolvida. E qual é a solução segundo o Espiritismo, né? Que é o ponto mais importante. Entendermos que a autopunição não resolve, né? Que a gente ficar se martirizando não vai resolver nada. E que sofrer por sofrer também não transforma ninguém, né? Tem gente que acha que se transforma. Eu estou sofrendo tanto, tenho certeza que já está pronto o meu caminho lá no plano espiritual, está pronto, porque do jeito que eu sofro aqui, só pode ter um lugar muito bom para mim. Não é por aí. Não é dessa forma que as coisas funcionam, né? O que resolve é nos transformarmos e fazer a reparação através do bem. De que forma? Ajudando o próximo, fazer o bem onde antes houve o erro, construir coisas positivas, né? Isso sim é que cura as nossas sombras. Isso sim é que faz com que a gente se auto-ilumine, porque tira a culpa do campo da dor. Quando a gente tem um erro e a gente busca construir algo positivo, né? Não é que vai apagar o nosso erro, mas vai equilibrar ali a balança. Né, vai demonstrar que a gente está tentando se transformar. E aí a gente vai realmente para esse campo da transformação, que é onde a gente tem que ficar. A gente tem que entrar nesse campo da transformação e seguir aí. Então, em resumo, a sombra é a culpa e os conflitos não resolvidos. A autossabotagem é uma forma inconsciente de autopunição. E a reparação é o caminho da libertação. Então, a gente não se liberta sofrendo, a gente se liberta transformando. Então, a autossabotagem, ela nada mais é do que a resistência do homem velho contra o progresso do espírito imortal. Lembram lá quando o Paulo fala do homem velho, que a gente tem que deixar de lado e deixar nascer o homem novo? Ou seja, aquele homem novo que quer deixar de lado as suas más inclinações, as suas chagas morais, né? Então, a gente tem que parar de esconder as nossas imperfeições e passar a tratá-las com disciplina e amor, ensinados pelo Evangelho. Porque daí as nossas imperfeições vão deixar de ser nossos inimigos e vão passar apenas a ser situações que a gente enxergou que precisam ser resolvidas. Então, se a gente errou no passado, hoje a gente tem a oportunidade de fazer certo. Se a gente feriu, hoje a gente pode acolher e aprender com o que a gente fazia. E se a gente falhar, a gente pode recomeçar todos os dias, todos os momentos, né? Então a verdadeira libertação não está na dor que paralisa, mas está na ação que transforma. E quando a gente pratica o bem, quando a gente se coloca a serviço do outro, a gente está buscando ser melhor a cada dia. E estamos pouco a pouco substituindo o espaço que a sombra tem dentro de nós pela luz que a gente carrega, né? Por isso que Jesus falava, né? Fazei brilhar a vossa luz. Então a gente precisa fazer isso, trabalhar todos os dias buscando fazer isso. E aquilo que antes era culpa vai sendo substituído por consciência, aprendizado e paz. Então a ideia que a gente tem que guardar de toda essa reflexão que eu compartilhei aqui com vocês é que não é se punindo que a gente evolui, é reparando e amando que a gente se liberta.
Então eu agradeço a todos vocês, agradeço a casa pelo convite, pela oportunidade e espero que a gente possa prosseguir usando as nossas potencialidades, as ferramentas que Deus nos deu, né? Livre-arbítrio, vontade e inteligência, para nos transformarmos e a cada dia fazer brilhar a nossa luz, como nos recomendou o Mestre Jesus. Muito obrigada.